Olá, queridos, a paz do Senhor. Vamos estar estudando hoje a lição de número 3, que é a eleição e predestinação. O textuário está lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. A verdade prática, ela nos ensina que, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então hoje nós vamos estudar algo que é preparado para a nossa vida. O Senhor deixou aí para a nossa vida. A introdução, ela diz assim: a eleição e a predestinação, elas são termos importantes na compreensão da doutrina de salvação. Esses vocábulos ligados entre si, eles elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então nós vamos entender aí o que é eleição, quem são os eleitos à predestinação, e vamos entender que tipo de predestinação está reservada para a igreja. O item 1, que diz assim: eleitos para uma nova vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Então Deus, ele sempre se preocupou com um plano B, porque ele sabia que a sua criação ela poderia falhar. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus sabe de todas as coisas. Então, a eleição, ela traz uma ideia de escolha, né? Lá em Efésios 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. O primeiro é em quem nós fomos escolhidos, que é Jesus Cristo. Por isso ela é cristocêntrica, ela é com Cristo no centro de todas as coisas. A segunda é em que tempo se deu essa escolha. O tempo é dito como antes lá da fundação do mundo. E a terceira é com que finalidade. Com que finalidade? Para que fôssemos escolhidos santos e irrepreensíveis. Né? A Bíblia de Estudo Pentecostal afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. E ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. A nossa declaração de fé, ela assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Né? Se você olhar lá a primeira carta de Pedro, você vai entender o que nós estamos falando. Deus, ele sempre se preocupou, Deus, ele sempre esteve um passo adiante da sua criação, exatamente porque existia a possibilidade da criação falhar, e ele esteve sempre preocupado. Ainda falando sobre a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela ensina que a eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos. Todos têm essa opção. Não existe uma seleção de pessoas que vão estar com direito a isso, outras que vão estar com direito àquilo, de maneira nenhuma. Todos têm direito a essa eleição.
Isso ele vai mostrar e vai se tornar uma realidade a cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. Cada um que vai se arrependendo, cada um que vai tomando uma posição diante de Jesus, cada um que vai se arrependendo, né, vai entrando para esse grupo que está aí eleito a essa situação. Cada pessoa, de acordo com o seu prévio arrependimento, vai se tornando um eleito. Isso é muito importante. Porém, esse meio, ele não é meritório, não. Não existe algo que seja pelo teu mérito. E ninguém pode cumprir isso se não for a graça de Deus. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus, é que nos faz participar dessa posição. Ninguém pode cumprir isso. Desse modo, nós fomos eleitos por iniciativa do próprio Deus, porque a graciosa obra de Cristo não é pelas nossas obras, e sim pela vontade dele. Você entende isso, né? Você entende que não adianta você ser bonzinho, não adianta você praticar coisas boas, se achar a melhor pessoa da terra, porque se não estiver dentro da vontade de Deus, não vai adiantar. Para isso, é necessário que você viva uma vida santa e irrepreensível, que é o que nós estamos buscando na face da terra. É simples? Não. É fácil? Menos ainda. Mas nós precisamos entender, e Paulo, ele enfatiza isso de forma bem tranquila, né? Quando ele fala assim, nós precisamos ser santos e irrepreensíveis diante de Deus. Nesse aspecto, o vocábulo grego, que significa separado do pecado, ele é um adjetivo que trabalha na situação dizendo assim, sem defeito ou inculpável. Não é fácil, por isso eu falei, não é fácil, não é simples, né, a gente viver sem defeito e sem culpa. Se você olhar a carta de Paulo aos Filipenses, você vai ver que Paulo martela isso o tempo todo. Paulo vem martelando a nossa santidade, Paulo vem trabalhando essa santidade. Esses termos que acabamos de falar aí, sem defeito e inculpável, eles apontam para um negócio chamado santificação. E santificação é algo que sem ele, ou sem ela, ninguém vai ver a Deus. Sem santificação, nós não vamos ver ao Senhor. Por isso, Paulo martela nessa posição de que nós precisamos buscar a santificação. Só que isso é o mais alto padrão da ética e da moral cristã. A santificação é algo que está no topo da vida do ser humano para agradar a Deus. Isso nos elege e nos dá a condição de estarmos próximos ao nosso Senhor Jesus. Então, precisamos entender essas coisas, porque muita gente não sabe desse tipo de coisa. As pessoas acham que a gente está aí eleito, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, né? As coisas vão mudar, mas existe uma perseverança, existe algo que a gente precisa estar praticando, que é a santidade. Não é fácil não, irmão. Não é fácil, não é simples. Ser santo junto com os santos é uma maravilha. Se você olhar lá no Salmo 29, se eu não estiver enganado no versículo 9,
vai estar escrito lá, e no seu templo todos dão glória. Por que no seu templo todos dão glória? Porque nós estamos na casa do Senhor, nós estamos dentro da casa do Pai poderoso, nós estamos num ambiente agradável, nós estamos junto com os nossos irmãos. Tudo isso torna o ambiente muito bom e muito agradável. Então aqui é muito fácil a gente dar glória. Agora lá fora, quando o negócio aperta, quando alguém pisa no nosso calo, quando as coisas ficam difíceis, é com dificuldade que a gente vai dar glória. Esse tema, ele é apresentado com exortações que vêm contra a nossa velha conduta, né? A nossa velha conduta, ela é contestada nesse tema aí, e é algo que vem mexendo com a nossa vida. Por exemplo, a mentira, né? a ira, as palavras torpes, a grande amargura, aquela cólera que vem, né, dentro das nossas vidas, quando nós ainda estávamos lá do lado de fora, é algo que mexe com a nossa vida espiritual. Mas o que acontece? Paulo gera aí umas advertências contra essas coisas, porque é o processo da libertação, o processo da nossa vida com Cristo vai cada dia nos tornando santos. Hoje eu sou mais santo do que ontem e amanhã serei mais santo do que hoje. E é isso que vai nos levar ao céu. A finalidade disso é apresentar a Deus uma vida gloriosa, uma vida sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. Por isso eu falo e volto a repetir, vou repetir isso durante essa lição toda aqui. Não é simples, não é fácil, não é de qualquer maneira. Não pense você que você vai entrar por aquelas portas ali, vai aceitar a Jesus e tudo vai desaparecer da tua vida. Não, é o contrário. Entrou, aceitou o Senhor, agora o diabo sabe que ele te perdeu, agora o diabo sabe que você está andando numa outra estrada e de uma outra maneira ele vai fazer tudo para te derrubar. Ele vai fazer tudo para você não conseguir seguir na tua caminhada. Mas nós temos alguém, e glória a Deus que nós temos alguém que nos ajuda, que nos capacita e que, né, está trabalhando para esse novo estilo de vida, que é o Espírito Santo de Deus. Se não fosse o Espírito Santo de Deus a capacitar o crente, né, a nos ajudar nesse novo estilo de vida, nós não terminaríamos o processo. E eu falo processo porque durante toda a sua trajetória na vida cristã. Enquanto você estiver na terra, enquanto você estiver aqui na terra, você vai precisar do Espírito Santo te capacitando, do Espírito Santo te ajudando, do Espírito Santo gemendo por você com gemidos inexprimíveis, do Espírito Santo trabalhando na tua vida e não te deixando de maneira nenhuma desistir, porque essa é a vontade do inimigo. Tem horas que a gente acha que não vai conseguir, mas esse processo é um processo contínuo, e o processo contínuo de santificação, que está no meio aí, né? Nós nos arrependemos, nós fomos justificados pelo Senhor, agora nós estamos no processo de santificação para podermos chegar ao processo de glorificação, que vai ser quando a igreja vai ser arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, nós entramos no processo de glorificação. Aí estamos num outro patamar, estamos num outro nível, estamos já com a nossa função cumprida na face da terra. Mas, por enquanto, a nossa função é a santificação, né? Até que a gente chega lá no final, no dia de Cristo, onde ou nós iremos encontrar com Ele, ou Ele virá buscar a sua
igreja. Precisamos entender, né, o processo de aprender a palavra predestinar, né? A palavra predestinar, ela mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Então, predestinação, ela está mostrando aquilo que nós estaremos, aquilo que está predestinado para a sua igreja, aquilo que vai estar acontecendo, né, com a igreja do Senhor. Ela se aplica aos propósitos de Deus, que está incluso na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo Jesus de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que vai acontecer ou o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nessa declaração de fé, a predestinação dos salvos, ela é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como único e Senhor e Salvador das suas vidas. Então, e pessoal, né? E pessoal, é importante isso. E aqueles que perseverarem até o fim. Porque não adianta eu entrar aqui, aceitar a Jesus e não continuar perseverando, não continuar seguindo em frente, não continuar a minha caminhada. Se eu afrouxar, as coisas começam a ficar difíceis. Se eu deixar as coisas de lado, elas vão ficar difíceis. Então, é como se a gente trouxesse agora para os dias de hoje. O que está acontecendo com as igrejas? As igrejas, elas estão aí, a maioria, né, fechadas. A gente não está podendo fazer atividades dentro das igrejas, a não ser esse tipo de coisa que nós estamos fazendo aqui, outros estão fazendo ali, cada um fazendo um pouquinho, e as coisas estão andando. E por que é que nós estamos aqui hoje, né, fazendo a nossa lição da nossa escola bíblica dominical? Exatamente para a gente não perder o fio da meada. Porque se a gente começar a colocar a nossa Bíblia de lado, se a gente colocar os nossos ensinamentos de lado, e a gente esfriar, o que vai acontecer? A gente vai parar de ler a Bíblia, a gente vai fazer todas as outras atividades, mas o que a gente precisa fazer mesmo, nós não vamos fazer. Então, por isso é que a gente precisa estar constantemente trabalhando a palavra. Porque quando a gente está no nosso dia a dia, a gente já tem os dias de culto, e já tem aí, né, as pessoas que ensinam, as pessoas que pregam, aqueles que estão aí trabalhando na igreja, eles têm uma certa atividade. E buscam aqueles que estão vindo à igreja para receber alguma coisa já trabalhada, alguma coisa já mastigada, alguma coisa já pronta. É muito bom, né, a gente sentar aqui e ouvir uma mensagem, aquela mensagem maravilhosa, que a gente cresce, que a gente vê que o pregador, ele foi fundo, que ele estudou e que desperta na gente aquela boa e velha curiosidade. Mas se nós não temos hoje uma pessoa para pregar, como é que fica? Se nós não temos hoje a igreja onde a gente pode vir estudar a palavra, como é que fica? Se a gente não tem mais essa função, como é que fica? Eu lembro que uma das coisas que a gente prega aí direto, o tempo todo, é exatamente isso, a busca incessante, não parar de ler a Bíblia, estudar a palavra, estar o tempo todo com a palavra no nosso coração, para a gente não afrouxar, para a gente não deixar de lado as coisas de Deus. Mas quando a gente fica sem esse elo, quando a gente fica sem essa
comunhão, né? A Bíblia está lá, no cantinho lá, né? Empoeirada, não está sendo mais usada. E aí, como é que fica? Então, por isso Paulo diz, perseverem, né? E aquele que perseverar até o fim. Essa é a vontade de Deus, porque só assim os pecadores vão se reconciliar, né, com o Pai. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Se você olhar, se analisar, você vai ver. Essa prática ela não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e é perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano de salvação a adoção dos eleitos como filho, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele. Glória a Deus, aleluia, em Cristo, e somos seus filhos. Essa posição, ela nos era imerecida, mas pela graça, aleluia, nós, né, fomos alcançados. Aprove a Deus, ao Pai, a nos alcançar. Deus, Ele não criou o ser humano para estar largado por aí e de qualquer maneira. Deus, Ele criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. E quem é que se intrometeu nesse negócio aí? Né? Quem é que mexeu aí e rompeu com esse negócio? O inimigo das nossas vidas, né, que inseriu no nosso cotidiano um negócio chamado pecado. E aí isso, o que fez? Nos afastou de Deus, nos afastou dessa comunhão, rompeu com essa dádiva e nos deixou mal, né? Então o que acontece? Ele vem lá do princípio, ajustando, tentando fazer com um, tentando fazer com o outro. Usou os sacerdotes, usou os profetas, usou tudo aquilo que ele tinha como recurso para fazer. Tudo isso não adiantou e não conseguiu mexer com o coração do homem. A única coisa que faltava foi ele vir, e foi o que ele fez. E aí ele veio, né, em forma de Cristo, veio para ser crucificado pelo meu e pelo teu pecado, pela minha e pela tua culpa. Deus entra no negócio de uma maneira tremenda, que o pecado perde a força sobre a sua criação. Ele é tremendo, né? Porém, o que acontece? Alguns desses filhos estão negando essa reconciliação. Quando Jesus vem, quando se estabelece o ministério de Jesus vai andando e vai seguindo em frente. E ele passa e pergunta: quer? Se quer, vem e me segue. Vejam que a pergunta de Jesus é seca. A pergunta de Jesus é: olha, se você quer, você vai ter vida eterna. Se você quer, você vai ter uma nova vida. Se você quer, você vai ter uma nova condição de vida. Mas ele foi a única maneira que o Pai teve para poder consertar a humanidade. Porque nós não fomos criados para ficarmos aí soltos. Nós fomos criados para adorar a Deus, né? Então,
essa analogia que Paulo faz de adoção, né, na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem adotava, igualmente na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um povo, de um novo nome e de uma nova imagem, ou seja, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar ao Abba Pai. Que maravilha, né? Se olhar, isso está lá em Gálatas. Veja lá em Gálatas que você vai ver essa coisa maravilhosa. Isso é o quê? Isso é o direito de ter intimidade com o Pai. Coisa maravilhosa, né? E quando eu falo de intimidade, né, a gente fala de coisas assim, tremenda. Porque existem algumas classes de crente que a gente pode citar aqui. Existem aqueles que estão no bolo, estão lá. Alguém olhou e falou assim: poxa, esse negócio de crente aí é bom e tal, o Deus deles faz realmente coisas maravilhosas, o Deus deles cura, o Deus deles faz maravilhas, então eu vou nesse bolo aí, e entra nesse bolo aí. Outra classe são aqueles que são os amigos, né? Os amigos já estão numa classe um pouquinho melhor. Por quê? Porque estão mais próximos, eu tenho um pouco mais de intimidade, eu até troco algumas confidências. Então essa é a outra classe de crentes que estão dentro da igreja. Uns são os que estão no bolo, eles estão indo, mas não sabem por que nem que estão ali dentro, eles só estão ali porque eles descobriram que existe um Deus e que esse Deus ele faz coisas maravilhosas. Então estão trocando algumas coisas, eles acham que eles podem dar 10 para receber 100, eles podem dar 100 para receber 1000 e vai por aí, e outros que estão ali porque vieram até pela dor e que tiveram alguma experiência de algum parente ou de alguma pessoa da família ou próximo e foram abençoados. Então eles vêm atrás desse Deus. Agora, os que já estão como amigo já têm uma posição diferente. Eles já são considerados amigos do Senhor. Esses que são amigos do Senhor, eles já têm uma proximidade melhor. Então, eles já se relacionam como amigos de Deus, eles já têm uma proximidade maior, eles já trocam algumas confidências. Porém, o bom mesmo e o grupo seleto é o grupo chamado de filhos. Esse sim é o grupo que vai morar no céu. Esse grupo seleto, em que o Senhor chama como filho, é que vai participar das heranças. Então você tem que analisar: eu estou no bolo, tem que virar amigo, e de amigo eu tenho que receber a adoção, eu tenho que passar a ser chamado de filho, para poder participar daquilo que o Senhor tem para mim. Isso significa que passamos a ser herdeiros, ou co-herdeiros de Cristo, e das promessas de Abraão para a nossa vida, aleluia, e principalmente da vida eterna. Se eu sou aceito por Deus e transformado em filho, eu vou louvar, eu vou adorar e vou glorificar o nome dele até o último dia da minha vida. Vamos em frente, que o negócio está bom.
né, é a excelência da predestinação está num negócio chamado provisão. Provisão. E no nosso caso, é provisão espiritual, né? Porque a provisão material está lá no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora, a provisão espiritual, ela é, né, ela está voltada para os eleitos, pela vontade de Deus, pela vontade divina, em Cristo Jesus, pelo seu incalculável amor. Entendam bem isso. A excelência da predestinação está na provisão, aleluia, de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade de Deus em Cristo Jesus, pelo seu incalculável amor. Deus não predestinou incondicionalmente pessoas, ou pessoa alguma, à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Nas 6 vezes que essa palavra aparece no Antigo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecado. Se você olhar direitinho, não houve uma dupla predestinação em que se decretou, se escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. É o contrário. Ao contrário. O Senhor quer que todos estejam com Ele nos céus. Porque senão ele deixa de ser Deus. Porque senão ele passa a ser ditador. Ele não é mais Deus. Ele vira um ditador, né? Então, a nossa declaração de fé, ela assevera que a predestinação bíblica, ela diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada principalmente, né, ao arrependimento. E a fé, ela tem que estar ligada a Cristo Jesus, segundo a presciência de Deus. Então, precisamos entender essas coisas para podermos tomar posse, para nos tornarmos filho, para estarmos diante de Deus, para recebermos esta palavra. Antes de Deus criar qualquer coisa, o plano de redimir a humanidade, ele já estava pronto. E de definir o destino daqueles que aceitariam a Jesus como Senhor e Salvador, já estava estabelecido. Por conseguinte, se você olhar, a Bíblia mostra que a redenção divina, ela não foi um decreto como está sendo criado hoje aí, ou uma medida de emergência, né? Como a gente costuma ver aí. Nada disso. Deus é onisciente. Deus, ele está o tempo todo sabendo o que está acontecendo com a sua criação. Então, ela não foi uma medida de emergência. Esse plano é o plano imutável do amor de Deus, desde sempre, desde lá da criação. Aqui consiste em sublimidade dos propósitos eternos de prover a salvação. O amor de Deus foi por amor de Deus, foi por sua própria vontade que ele nos predestinou em Cristo Jesus. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor do próprio Deus. Não obstante, os que chegarem
a Cristo não serão coagidos, mas serão atraídos, aleluia, por Ele. Terminamos aqui a nossa lição, eu ainda vou fazer a conclusão, mas é muito importante que você saia da posição de seguidor, que é o que acontece hoje. Hoje nós vemos aí muita gente somente como seguidor, estão dentro da igreja, participam dos cultos, vêm aos cultos, eles têm uma Bíblia bonita, separam a melhor roupa, né? Participam dos sacramentos, mas são apenas seguidores. Eu te convido a sair da posição de seguidor para a posição de amigo. E aqueles que estão na posição de amigo, eu te convido para a posição de filho, que é essa a posição que o Senhor quer. É dessa maneira que o Senhor quer que você esteja na casa dele. Sabe por quê? Porque eu vou concluir agora. Cristo morreu por todos nós e por cada um dos pecadores. Desde lá da eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação, aleluia, divina, e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas na sua palavra. Fique com essa palavra, um domingo abençoado. E daqui a pouco nós vamos ter uma outra live. O presbítero Filipe vai estar aí fazendo uma live, né? Convide as pessoas para estar assistindo ao nosso querido presbítero Filipe fazendo a sua live. Que Deus te abençoe, que você tenha um resto de semana, ou melhor, né? Um início de semana abençoado, um restante de domingo abençoado. Que Deus te abençoe.